Você já ouviu falar em azoospermia? Esse é um termo que assusta muitos homens porque significa zero espermatozoides no espermograma. Mas o que muita gente não sabe é que existem diferentes tipos de azoospermia, nem todas significam infertilidade definitiva e muitos têm tratamento com altas taxas de sucesso. Hoje eu vou te apresentar o guia completo da azoospermia: definição, causas, diagnóstico e as opções modernas de tratamento. Então, o que é azoospermia? Azoospermia significa ausência total de espermatozoides no ejaculado, mesmo após centrifugação do sêmen. E como assim centrifugação? Então, quando o sêmen ele vem sem nenhum espermatozoides, o laboratório ele vai fazer uma centrifugação e isso vai sobrar um sobrenadante ali naquele líquido, que geralmente estão os elementos celulares ali daquele líquido. E aí, a embriologista ou a técnica ali responsável do laboratório vai analisar novamente se ali naqueles elementos celulares não ficou nenhum espermatozoide. Não tendo espermatozoides, confirma, é uma azoospermia de fato. Ela afeta aproximadamente 1% dos homens e 10 a 15% dos homens inférteis. Mas a grande chave é entender por que não há espermatozoides, porque isso muda totalmente o tratamento. Então vamos aos tipos de azoospermia. Existem dois grandes tipos e eles são totalmente diferentes entre si. A azoospermia obstrutiva, onde o testículo produz espermatozoides normalmente, mas existe um bloqueio no caminho. É como se a fábrica estivesse funcionando, mas o produto não chegasse até a saída. Principais causas: vasectomia, ausência congênita dos ductos deferentes, ligados a uma doença genética, cistos de utrículo prostático, lesões de ducto deferente durante cirurgias, como hernia inguinal, ou obstruções de epidídimo após infecções, inflamações ou traumas. Azoospermia não obstrutiva. Aqui o problema está na produção dos espermatozoides. Os testículos têm dificuldade ou incapacidade de produzir células espermáticas. Quais são as principais causas? Fatores hormonais, e aqui o hipogonadismo é o principal. Causas genéticas, como microdeleção do cromossomo Y, síndrome de Klinefelter, criptorquidia, que é quando o testículo não nasceu na bolsa escrotal, varicocele grave, quimioterapia ou radioterapia, ou até mesmo idiopática, quando a gente não sabe exatamente uma causa específica. E como a gente investiga a azoospermia? Então, o diagnóstico nunca é baseado apenas no espermograma. A avaliação completa envolve 3 pilares: uma história clínica, com exame físico, história de cirurgias prévias, desenvolvimento sexual e sintomas sexuais atuais, exposição a químicos, calor, anabolizantes, medicações e quimioterapia, volume testicular, presença ou não dos ductos deferentes, presença de epidídimos dilatados. Segundo ponto, exames laboratoriais. Os principais são FSH-LH, testosterona total, prolactina e estradiol. Terceiro pilar, exames de imagem e testes genéticos. Então, o primeiro deles, ultrassom testicular, ressonância de pelve também pode ser usada em alguns casos, testes genéticos como pesquisa de microdeleção do cromossomo Y e o exame de cariótipo. Tudo isso ajuda a entender se o problema é obstrutivo ou não obstrutivo e qual que é o melhor caminho. Qual que é a interpretação geral desses exames? Aqui de uma forma bem básica. Se o FSH, o LH estiverem altos, a testosterona estiver baixa e o volume testicular reduzido, existe muito provavelmente um problema de produção, ou seja, de azoospermia não obstrutiva. Por outro lado, se o FSH e o LH, testosterona e volume testicular estiverem normais, existe uma suspeita maior de obstrução. Tratamentos para azoospermia obstrutiva. Então, quando a fabricação está normal, mas quando a gente tem uma obstrução. Então, se a gente conhece o ponto de obstrução, como uma vasectomia, a gente vai fazer, por exemplo, uma reversão de vasectomia. Tem altas taxas de retorno dos espermatozoides. Quando a gente sabe que é um ponto de obstrução em outro local e consegue reverter, como no epidídimo, no ducto deferente, a gente pode fazer a reconstrução microcirúrgica. Agora, quando a gente não sabe o ponto de obstrução ou não vai ser possível recanalizar aquele ponto, a gente vai partir para algum tipo de técnica de punção ou recuperação cirúrgica de espermatozoides, que a gente chama de PESA ou MESA. Nesses casos, os casais vão ter que ir direto para FIV e ICSI, mas tem uma chance muito grande da gente conseguir recuperar espermatozoides através dessa punção. Tratamentos para azoospermia não obstrutiva, então quando a gente não tem a produção dos espermatozoides. Aqui o foco é tentar recuperar os espermatozoides produzidos dentro do testículo. Quando a gente tem pacientes com varicocele grave e azoospermia, a gente vai partir para uma correção de varicocele. Em alguns pacientes a gente vai ter a melhora da espermatogênese e até pode trazer espermatozoides de volta para o ejaculado. Tratamento hormonal. Ele é indicado em vários cenários, mas os principais incluem pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico, ou de forma funcional, porque usaram anabolizantes por muito tempo, ou por uma maneira orgânica, o paciente ele teve algum problema de hipófise. Pacientes com hipogonadismo por outros motivos também podem se beneficiar do tratamento hormonal, mas os resultados são inferiores desses primeiros pacientes. E quando a gente não consegue reverter a azoospermia não obstrutiva, a gente ainda tem a opção
da procura cirúrgica de espermatozoides no testículo desse paciente. E aí a opção nesses casos é a microtese, ou microdissecção testicular. Esse é o padrão ouro, o médico vai usar um microscópio cirúrgico, e aí ele pode encontrar ilhas de produção de espermatozoide, mesmo em casos graves de azoospermia. As taxas de encontro de espermatozoides giram em torno de 30% a 60%, dependendo da causa. E os melhores resultados são mosaicos de Klinefelter em pacientes com microdeleções parciais do cromossomo Y, em varicocele e pacientes com criptorquidia. Quando encontramos espermatozoides, eles também vão ser usados por uma ICSI ou fertilização in vitro. E quando não há chance alguma de produção de espermatozoides ou a gente tentou de tudo e não conseguiu encontrar espermatozoides. Isso vai acontecer em alguns casos mais raros de microdeleção do cromossomo Y, das regiões AZFA e AZFB, ou uma falência testicular importante. Esse é um caso muito delicado em que o casal ele vai precisar de muita empatia e acolhimento, e a gente vai discutir se porventura faz sentido para esse casal, por exemplo, usar um sêmen de doador para conseguir fazer uma reprodução assistida. Então a azoospermia não é uma sentença, é um diagnóstico que precisa de avaliação cuidadosa, porque dependendo da causa, existe tratamento e existe chance da gente encontrar espermatozoides e existe possibilidade real de gravidez. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e envie para alguém que está precisando ouvir desse assunto.